Clara Almeida mantinha uma rotina que alguns poderiam considerar monótona, mas que para ela representava uma forma de ordem e controle num mundo inerentemente caótico. Aos 31 anos, era bibliotecária adjunta no sistema de bibliotecas da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. O seu trabalho consistia em catalogar aquisições recentes, gerir bases de dados de periódicos e auxiliar estudantes de pós-graduação nas suas pesquisas. Era um trabalho que exigia precisão, paciência e um apreço pelo silêncio, qualidades que Clara possuía em abundância. Vivia sozinha num apartamento de um quarto no bairro do Batel. O espaço era pequeno, mas funcional e meticulosamente organizado. Os seus livros estavam dispostos por ordem alfabética de autor, a sua coleção de discos de vinil por gênero e década, e as suas plantas, a sua única indulgência extravagante, recebiam cuidados diários com uma dedicação quase científica. A sua vida financeira era igualmente ordenada. Não tinha dívidas, exceto o financiamento do seu modesto carro, e contribuía regularmente para um plano de previdência privada. O seu rendimento não era elevado, mas as suas despesas eram controladas, o que lhe permitia viver confortavelmente e poupar uma pequena quantia todos os meses. A sua família era o seu principal ponto de contato social fora do trabalho. Os seus pais, Jorge e Lúcia, ambos aposentados, viviam numa casa espaçosa, no bairro de Santa Felicidade, onde Clara e a sua irmã mais velha, Sofia, tinham crescido. Jorge, um engenheiro civil aposentado, era um homem pragmático e reservado, que valorizava a lógica e a estabilidade. Lúcia, uma antiga professora de história, era o coração emocional da família, uma mulher que prezava a harmonia e as tradições, sendo a principal promotora dos almoços de domingo que reuniam todos. Sofia, 3 anos mais velha que Clara, era a sua antítese em quase todos os aspectos. Onde Clara era introvertida e metódica, Sofia era extrovertida e impulsiva. Desde a infância, Sofia fora a estrela da família, popular na escola, carismática, sempre rodeada de amigos e projetos ambiciosos. Após uma breve passagem pela Faculdade de Relações Públicas, casou-se com Ricardo Ribeiro e, juntos, fundaram uma empresa de organização de eventos de luxo, a Prestígio Eventos. Aos olhos da família e do seu círculo social, Sofia e Ricardo eram um exemplo de sucesso. As suas redes sociais eram um catálogo curado de festas exclusivas, viagens a destinos exóticos e jantares em restaurantes da moda. Falavam constantemente de clientes importantes, de contratos de grande visibilidade e de planos de expansão. Clara, embora feliz pela irmã, sentia por vezes uma dissonância entre a vida opulenta que Sofia projetava e a sua própria existência tranquila e modesta. Nunca houve inveja, pelo menos não da parte de Clara. Havia, no entanto, uma crescente sensação de distância. As suas conversas tornaram-se superficiais, centradas nos sucessos de Sofia e nos conselhos não solicitados que esta dava a Clara sobre como viver mais ou aproveitar as oportunidades. Clara atribuía isso às suas personalidades e percursos de vida distintos, e não se demorava a pensar no assunto. A estabilidade da sua própria vida era o seu refúgio. Tudo começou a mudar numa terça-feira à tarde, em meados de abril. Clara estava na sua secretária, a verificar uma remessa de livros acadêmicos alemães, quando o seu telemóvel pessoal vibrou. O número era desconhecido, de um código de área de Curitiba. Normalmente, ela deixaria ir para o correio de voz, mas por um impulso inexplicável, atendeu. Alô, disse ela. Boa tarde, falo com a senhora Clara Almeida? Perguntou uma voz masculina, formal e desprovida de emoção. Sim, é ela, confirmou Clara, a sua atenção ainda dividida com a lista de aquisições no ecrã do seu computador. O meu nome é Valadares. Sou gestor de contas na Credifomento Sul. Entro em contato a respeito do contrato de financiamento da empresa Almeida e Ribeiro Projetos Ilitedadra. O nome soa vagamente familiar, mas estranho. Desculpe, acho que há um engano. Não conheço essa empresa, respondeu Clara, pronta para desligar, assumindo que se tratava de uma chamada de telemarketing mal direcionada. Houve uma pausa do outro lado da linha. Senhora Almeida, o seu nome consta como sócia fiadora no contrato de financiamento número 743B, no valor de R$480 mil, aprovado em novembro do ano passado. O seu número de CPF está correto nos nossos registros. O montante fez com que Clara se endireitasse na cadeira. R$480 mil. Era uma quantia astronômica, para além de qualquer coisa que ela pudesse conceber. Isso é impossível, disse ela, a sua voz um pouco mais alta do que pretendia. Eu nunca assinei nada disso. Nunca fui sócia de empresa nenhuma. O meu crédito nem sequer permitiria um valor desses. Segundo a documentação que temos em arquivo, continuou o Sr. Valadares, imperturbável, a sua declaração de rendimentos e o seu historial de crédito na altura eram compatíveis com a fiança. O contrato foi assinado na presença de 2 testemunhas e com firma reconhecida em cartório. A razão da minha chamada é que a terceira parcela do pagamento, com vencimento no dia 10, está em atraso. A mente de Clara girava, tentando processar a informação. Almeida e Ribeiro. O seu apelido. O apelido de casada da sua irmã. Uma sensação de frio começou a espalhar-se pelo seu estômago. Pode repetir o nome da empresa? Pediu ela, a voz a tremer ligeiramente.
Almeida e Ribeiro Projetos Ltda. Repetiu o homem pacientemente. A sede está registrada no endereço comercial no bairro do Cabral. Eu preciso de ver esses documentos, disse Clara, a sua voz agora firme, impulsionada por uma onda de adrenalina e pavor. Entendo perfeitamente. A senhora pode dirigir-se ao nosso escritório. Estou disponível para receber amanhã de manhã. Aconselho-a a trazer os seus documentos de identificação. Clara anotou o endereço e a hora. Depois de desligar, ficou a olhar para o ecrã do computador, mas as palavras já não faziam sentido. O silêncio da biblioteca, normalmente reconfortante, parecia agora opressivo. Uma única ideia, terrível e absurda, começava a formar-se na sua mente, uma ideia que ela tentava desesperadamente repelir. Na manhã seguinte, Clara informou o seu superior que precisava de resolver um assunto pessoal urgente. Conduziu até o endereço que o Sr. Valadares lhe dera, um edifício de escritórios moderno no centro da cidade. O escritório da Credifomento Sul era austero e impessoal, com paredes cinzentas e mobiliário funcional. O Sr. Valadares, um homem de meia-idade com um fato bem cortado e uma expressão cansada, recebeu-a numa pequena sala de reuniões. Ele colocou uma pasta volumosa sobre a mesa. Como solicitado, aqui está o processo de financiamento da Almeida e Ribeiro Projetos, disse ele, abrindo a pasta. Clara inclinou-se para a frente, o coração a bater descontroladamente. A primeira página era o contrato social da empresa. Lá estavam os nomes: sócia administradora, Sofia Almeida Ribeiro; sócia cotista, Clara Almeida; o seu nome, o seu CPF, o seu número de RG, o seu endereço residencial, tudo correto. Depois veio o contrato de financiamento, R$ 480 mil, a serem pagos em 36 parcelas mensais. E no final, as assinaturas. A de Sofia era inconfundível. Ao lado, uma assinatura que era uma imitação quase perfeita da sua. Tão perfeita que, por um segundo fugaz, ela própria duvidou. Mas ela sabia que não era a sua mão que tinha traçado aquelas curvas. Posso ter cópias de tudo isto? Perguntou ela, a voz surpreendentemente calma. O Sr. Valadares hesitou. Normalmente só fornecemos cópias aos sócios registrados, mas dadas as circunstâncias da sua chamada, abrirei uma exceção. Enquanto ele se ausentava para fazer as cópias, Clara examinou o resto dos documentos. Havia um plano de negócios detalhado para a expansão da Prestígio Eventos, incluindo a aquisição de equipamento de som e iluminação de última geração e o aluguer de um espaço de armazém maior. Havia também cópias dos seus documentos pessoais, RG, CPF, comprovativo de residência e até a sua última declaração de imposto de renda. Documentos que ela guardava numa pasta no armário do seu escritório em casa. Um armário que nunca trancara. Um armário ao qual Sofia sempre tivera acesso. Quando saiu do edifício, com um envelope pesado debaixo do braço, o mundo parecia irreal. O trânsito, os peões, o sol da manhã, tudo parecia distante e abafado. A ideia que ela tentara repelir no dia anterior agora solidificava-se numa certeza horrível. A sua irmã, a sua única irmã, tinha usado a sua identidade para garantir um empréstimo maciço. Tinha falsificado a sua assinatura, roubado os seus dados e amarrado o seu futuro financeiro a uma dívida que ela nunca poderia pagar. Tudo sem o seu conhecimento ou consentimento. A primeira pessoa a quem Clara ligou não foi a sua irmã nem os seus pais. Foi a um antigo colega de faculdade, Matias, que se tornara advogado e trabalhava num escritório especializado em direito civil e empresarial. Encontraram-se nesse mesmo dia, durante a hora de almoço, num café discreto. Clara espalhou as cópias dos documentos sobre a mesa. Matias, um homem calmo e metódico, ouviu a sua história sem a interromper, examinando cada papel com uma atenção focada. Clara, isto é extremamente sério, disse ele finalmente, empurrando os óculos para a ponte do nariz. Isto vai muito além de uma simples dívida. Estamos a falar de múltiplos crimes potenciais. Falsidade ideológica, falsificação de documento particular, estelionato. O que é que eu faço? Perguntou Clara, sentindo um nó na garganta. A primeira coisa é proteger-se. O facto de ter vindo aqui e de ter obtido estas cópias já é um passo. O próximo passo, e isto é crucial, é obter um relatório de crédito completo em seu nome. Serasa SPC. Precisamos de saber a extensão total dos danos. É possível que este empréstimo não seja a única coisa que fizeram em seu nome. Matias estava certo. Naquela mesma tarde, Clara acedeu online ao seu relatório do Serasa. O que viu fez o seu estômago revirar. O seu score, que sempre fora exemplar, tinha caído para um nível perigosamente baixo. Para além do financiamento da Credifomento Sul, havia 3 novos cartões de crédito emitidos nos últimos 4 meses, todos em seu nome, com limites altos. 2 deles já estavam perto do limite máximo, com faturas em atraso. As compras incluíam artigos de luxo, jantares caros e despesas em hotéis. Um rastro do estilo de vida que Sofia e Ricardo ostentavam. A dívida total em seu nome, somando o financiamento e os cartões, aproximava-se dos R$ 550 mil. Era uma sentença de morte financeira. A situação é pior do que pensávamos, disse Clara a Matias ao telefone mais tarde. Eles não usaram apenas a minha identidade para o empréstimo. Usaram-na para financiar o seu dia a dia. Isto fortalece o nosso caso, mas também o torna mais complicado, respondeu Matias.
O próximo passo é documentar tudo. Precisamos de um laudo pericial grafotécnico para provar formalmente que as assinaturas são falsas. Conheço um perito excelente. Vai custar algum dinheiro, mas é um investimento essencial. Sem isso, é a sua palavra contra a documentação do banco e a da sua irmã. Nos dias que se seguiram, Clara viveu num nevoeiro de ansiedade e atividade febril. Contactou o perito recomendado por Matias, um senhor idoso e meticuloso chamado Dr. Fontes. Forneceu-lhe cópias dos documentos do financiamento e vários exemplos da sua assinatura autêntica, retirados do seu passaporte, contrato de trabalho e cheques antigos. Enquanto esperava pelo laudo preliminar, continuou a sua própria investigação. Através do portal da Junta Comercial do Paraná, obteve uma cópia digital completa do registro da Almeida e Ribeiro Projetos Ltda. O endereço do cartório onde as assinaturas foram reconhecidas era perto do antigo apartamento de Sofia. A data da constituição da empresa coincidia com um período em que Clara estava a viajar para um congresso de biblioteconomia em São Paulo, o que fornecia um álibi, ainda que circunstancial. Cada nova descoberta era como um golpe físico. A premeditação, o planeamento cuidadoso, a audácia do engano, não foram um ato de desespero momentâneo, foram uma estratégia calculada, executada ao longo de meses. Sofia tinha explorado a sua confiança, a sua falta de suspeita, a sua própria natureza organizada, usando os documentos que ela guardava tão cuidadosamente contra ela. O laudo preliminar do Dr. Fontes chegou por e-mail uma semana depois. A sua conclusão era inequívoca. As assinaturas questionadas, apostas nos documentos de constituição da empresa e no contrato de financiamento em nome de Clara Almeida, apresentam divergências significativas de natureza genética em relação aos padrões autênticos fornecidos, dizia o relatório. Apesar da semelhança formal, a análise de elementos como a pressão do traço, a velocidade de execução e os pontos de ataque e remate indicam tratar-se de uma imitação servil e não de uma produção espontânea. Conclui-se com elevado grau de certeza que as assinaturas são inautênticas. Com o laudo em mãos, Clara sentiu uma estranha mistura de validação e terror. Tinha a prova, mas o que fazer com ela? Matias foi direto. Clara, agora tens uma escolha a fazer. Podes tentar resolver isto em família, o que eu não recomendo. A tua irmã e o teu cunhado cometeram crimes graves. É improvável que tenham os meios ou a vontade de reverter tudo isto de forma limpa. Qualquer acordo informal deixá-la-ia vulnerável. A outra opção, a única que te protege legalmente e te dá a possibilidade de limpar o teu nome junto das instituições de crédito, é apresentar uma notícia-crime, fazer um boletim de ocorrência na polícia. A ideia de levar a polícia à porta da sua própria família era nauseante. Significava transformar um drama familiar numa questão criminal pública. Significava a possibilidade real de a sua irmã, a mulher que a ensinara a andar de bicicleta e que a defendera de bullies na escola, ser presa. E os meus pais? Perguntou Clara, a voz fraca. Isto vai destruí-los. Eu sei que é uma decisão incrivelmente difícil, disse Matias com uma empatia genuína. Mas tens de pensar no teu futuro. Esta dívida vai assombrar-te para o resto da vida. Vai impedir-te de comprar uma casa, de obter qualquer tipo de crédito, pode até afetar as tuas perspectivas de emprego. Eles colocaram-te numa situação impossível. A tua única saída é seguir o caminho legal, por mais doloroso que seja. Clara passou o fim de semana a ponderar a sua decisão. Mal comeu, mal dormiu. Releu o laudo do perito, olhou para os extratos dos cartões de crédito, para o seu score de crédito em ruínas. Pensou na sua vida cuidadosamente construída, na sua paz, na sua estabilidade. Tudo estava a ser desmantelado por causa da ambição e da desonestidade da sua irmã. A raiva começou a sobrepor-se à dor e ao medo. No domingo, tomou a sua decisão. Antes de ir à polícia, no entanto, ela devia-lhes uma confrontação. A sua família merecia ouvir a verdade da sua boca, não através de uma intimação judicial. Ligou à sua mãe. Mãe, preciso de falar com todos, contigo, com o pai, e com a Sofia e o Ricardo. É muito importante. Podemos encontrar-nos hoje à noite na vossa casa. A sua voz era tão grave que a sua mãe não questionou, apenas concordou, a preocupação evidente no seu tom. Naquela noite, o ar na casa dos seus pais em Santa Felicidade estava pesado de uma tensão não dita. Clara chegara primeiro. Sentou-se na sala de estar, a mesma sala onde celebraram inúmeros aniversários e natais, com um envelope contendo as provas no seu colo. Quando Sofia e Ricardo chegaram, Sofia estava radiante, a falar sobre um evento de sucesso que tinham acabado de organizar. Clara, que surpresa! A mãe disse que querias falar conosco. Está tudo bem, pareces tão séria. Clara esperou que os seus pais se sentassem no sofá, em frente a ela. Sofia e Ricardo sentaram-se numa poltrona ao lado. O silêncio instalou-se. Clara respirou fundo e começou. De forma calma e factual, sem levantar a voz, ela relatou a chamada do Sr. Valadares. Depois colocou as cópias dos documentos sobre a mesa de centro, o contrato social, o financiamento, os extratos dos cartões de crédito, o laudo do perito. Sofia, eu preciso que me expliques isto, disse Clara, a sua voz a tremer apesar dos seus esforços para a manter firme. Preciso que me expliques por que é que o meu nome está numa dívida de mais de R$500 mil que eu nunca contraí.
O sorriso de Sofia desapareceu. Ela olhou para os papéis, o seu rosto a perder a cor. Ricardo ficou rígido ao seu lado. Clara, isto é um mal-entendido, gaguejou Sofia. Houve um problema com a nossa linha de crédito. Precisávamos de um fiador com um nome limpo para garantir o financiamento. Era uma formalidade. Íamos transferir tudo para o nome da empresa assim que o contrato grande que estávamos a negociar fosse assinado. Uma formalidade, repetiu Clara, a incredulidade a dar lugar à raiva. Falsificaste a minha assinatura, Sofia. Usaste os meus documentos sem a minha permissão. Abriste cartões de crédito em meu nome e gastaste o dinheiro. Isso não é uma formalidade, é um crime. O seu pai, Jorge, que até então observava em silêncio, pegou no laudo pericial. Os seus olhos percorreram o texto técnico. A sua expressão, normalmente calma, endureceu. Isto diz que a assinatura é falsa, disse ele, a sua voz baixa e perigosa. Sofia, o que é que fizeste? Pai, eu posso explicar, começou Sofia, as lágrimas a brotarem nos seus olhos. Nós estávamos desesperados. A empresa estava prestes a falir. O Ricardo fez uns maus investimentos, perdemos tudo. Era isto ou a ruína? Eu ia contar a Clara, ia pagar tudo de volta, eu juro. Pagar de volta como? Interveio Ricardo, a sua voz tensa. Com o dinheiro que não temos. Eu disse-te que isto era uma loucura, Sofia. Eu disse-te que ia explodir na nossa cara. E o que é que querias que eu fizesse? Gritou Sofia, virando-se para ele. Que disséssemos a toda a gente que somos uma fraude, que perdêssemos a casa, o carro, tudo. A sua mãe, Lúcia, soluçava silenciosamente no sofá. O seu mundo familiar, harmonioso, estava a implodir à sua frente. Clara observava a cena, sentindo-se estranhamente distante, como se estivesse a ver um filme. Eu não queria saber do vosso sucesso ou do vosso fracasso, disse ela, a sua voz agora fria e desprovida de emoção. Eu só queria a minha irmã, e tu usaste a minha confiança para me destruir financeiramente. Ela levantou-se. O meu advogado disse-me que a única maneira de me proteger é ir à polícia, e é isso que vou fazer amanhã de manhã. A ameaça pairou no ar, final e irrevogável. Sofia olhou para ela, o medo a substituir a raiva no seu rosto. Clara, não, por favor, pensa nos nossos pais, pensa na família. Eu pensei na família, respondeu Clara, caminhando em direção à porta. Tu não. No dia seguinte, Clara Almeida entrou na Delegacia de Defraudações e Falsificações da Polícia Civil do Paraná. Com uma calma que não sentia, apresentou todos os documentos ao delegado de plantão e relatou em detalhe os acontecimentos das últimas semanas. Ao assinar o boletim de ocorrência, a sua mão não tremeu. Sentiu um peso a ser levantado dos seus ombros, imediatamente substituído por outro. O peso da consequência. A máquina da justiça, lenta e impessoal, tinha sido posta em movimento. Não havia como voltar atrás. A investigação policial progrediu com uma lentidão burocrática. Sofia e Ricardo foram intimados a depor. Contrataram um advogado criminalista caro, conhecido por lidar com casos de colarinho branco. A sua estratégia inicial foi a negação e a tentativa de desacreditar Clara, sugerindo que ela era uma sócia consentida que se arrependera do negócio. No entanto, as provas materiais eram esmagadoras. O laudo pericial oficial, solicitado pela polícia, confirmou as conclusões do Dr. Fontes. Os registros de IP mostraram que os pedidos de cartão de crédito online tinham sido feitos a partir da rede Wi-Fi da casa de Sofia e Ricardo. Os extratos bancários revelaram transferências de dinheiro das contas dos cartões de crédito para a conta pessoal do casal. A vida de Clara transformou-se num limbo. Passava os dias a trabalhar, tentando manter uma aparência de normalidade, mas as suas noites eram consumidas por chamadas de advogados, bancos e administradoras de cartão de crédito. Teve de colocar um alerta de fraude no seu CPF, explicar a sua situação dezenas de vezes a funcionários de call center céticos e contestar cada compra, uma por uma. O seu crédito estava arruinado, e o processo para o limpar seria longo e árduo, mesmo com a investigação policial em curso. A fratura na família foi total e dolorosa. Os almoços de domingo acabaram. As conversas com os seus pais tornaram-se tensas e repletas de silêncios pesados. Lúcia ligava-lhe a chorar, a implorar para que encontrasse outra maneira, para que retirasse a queixa. Jorge, embora zangado com Sofia, estava devastado pela vergonha pública e pelo espetáculo de uma filha a processar a outra. Não percebes o que estás a fazer à tua mãe? Perguntou-lhe ele num telefonema tenso. Ela não dorme, não come. Isto está a matá-la. E o que é que a Sofia me fez a mim, pai? Respondeu Clara, a voz cansada. Ela estava disposta a sacrificar todo o meu futuro para manter as aparências. Eu estou a defender-me. É a única coisa que posso fazer. Clara sentia-se profundamente isolada. Amigos que não compreendiam a gravidade da situação ofereciam conselhos simplistas.
Mas é a tua irmã, diziam como se esse fato biológico pudesse anular a traição e a dívida massiva. Apenas Matias, o seu advogado, e um ou dois amigos próximos compreendiam a necessidade das suas ações. 6 meses após a denúncia, o Ministério Público ofereceu denúncia contra Sofia e Ricardo pelos crimes de estelionato, falsificação de documento particular e associação criminosa. O caso tornou-se oficial. A notícia espalhou-se pelo seu círculo social e profissional. Clara teve de explicar a situação ao seu chefe na universidade, que, para seu alívio, foi compreensivo e solidário. Sofia e Ricardo, por sua vez, viram o seu mundo desmoronar. A Prestígio, Eventos faliu. Os seus bens foram bloqueados pela justiça para garantir uma eventual reparação de danos. Tiveram de vender o carro de luxo e mudar-se para um apartamento alugado muito mais pequeno. A sua reputação estava em frangalhos. O processo judicial arrastou-se por quase 2 anos. Anos em que Clara viveu sob uma nuvem de incerteza financeira e emocional. Anos em que a sua relação com os pais permaneceu fraturada, limitada a telefonemas esporádicos e encontros breves em datas festivas, sempre com o fantasma do processo a pairar entre eles. Finalmente, para evitar um julgamento público e uma pena potencialmente mais severa, Sofia e Ricardo aceitaram um acordo de transação penal. Sofia, como principal arquiteta do esquema, foi condenada a uma pena de 3 anos de prisão, convertida em regime semiaberto, o que significava que teria de dormir na prisão, mas poderia sair para trabalhar durante o dia, além de prestação de serviços comunitários e o pagamento de uma multa substancial. Ricardo recebeu uma pena mais leve, totalmente convertida em serviços comunitários e multa. A sentença também os obrigava a um plano de restituição a Clara, embora fosse claro para todos que levaria décadas, se é que alguma vez aconteceria, para pagarem a totalidade da dívida. Clara estava no tribunal no dia da sentença. Viu a sua irmã, mais magra, com uma expressão de derrota, ao ouvir a juíza ler a sua pena. Os seus olhares não se cruzaram. Não houve sentimento de vitória, nem de vingança, apenas um vazio profundo e uma tristeza avassaladora pelo que as suas vidas se tinham tornado. Ao sair do tribunal, Clara sentiu o sol no rosto, como se fosse a primeira vez em anos. O processo criminal terminara, mas as suas consequências perdurariam. O seu nome ainda estava a ser lentamente limpo nos sistemas de crédito. A relação com os seus pais estava permanentemente danificada, marcada por cicatrizes de ressentimento e lealdades divididas. A sua irmã estava a caminho de cumprir a sua pena. 1 ano depois, a vida de Clara tinha encontrado um novo tipo de normalidade. O seu score de crédito começava a recuperar lentamente. Ela continuava no seu trabalho na biblioteca, encontrando consolo na ordem e no silêncio. Tinha se mudado para um novo apartamento, e a primeira coisa que comprou foi um pequeno cofre à prova de fogo para os seus documentos importantes. Continuava a ver os seus pais, mas os encontros eram diferentes, mais formais, com uma barreira invisível entre eles. Nunca mais voltaram a ser a família despreocupada dos almoços de domingo. Um dia recebeu uma carta. O remetente era a sua mãe. Dentro havia uma fotografia antiga das 2 irmãs, ainda crianças, a sorrir para a câmara, abraçadas num baloiço no jardim da casa de Santa Felicidade. No verso, a caligrafia de Lúcia dizia apenas: "Lembro-me disto. Lembro-me de quando o amor era simples." Clara olhou para a fotografia durante muito tempo. O amor, talvez, ainda existisse algures debaixo dos escombros da traição e da dor. Mas a confiança, ela sabia, tinha se perdido para sempre. E sem confiança, a família que ela conhecera nunca mais poderia ser reconstruída. A sua estabilidade fora salva, mas o preço fora a perda da sua única irmã e da ilusão de um porto seguro familiar. Era um custo com o qual ela aprenderia, dia após dia, a viver.